Que amanhã vai fazer mais ainda, falou. Mas que amanhã bem mais, falou no repórter. Vamos ver. Aí depois da tarde, depois da manhã, acho que vai a massa polar vai embora. Assim a repórter falou isso. Mas ontem estava mais, porque eu fui a caminhada, eu sentia o vento de cortar, e hoje não. Então tá bom. Boa noite. Que Deus nos abençoe. Agradecemos a Deus por mais esta oportunidade, pela vida que nos deste, que vem nos sustentando, por esta igreja, pelo frio. Que nunca aquele hino, vamos cantar o hino do frio, do calor lá. Qual? 221. Não. Acho que vamos cantar ele. Para a gente não falar, um hino já ensina. Né? A gente fala mal do frio, fala mal do calor, no que devia falar bem do Senhor, do Salvador. Falar de tudo. Ele é a maior, se eu não me engano, esse hino. Ainda não. Ainda vamos marcar já. 421. 421. Acertou de meio, então tá bom. Oremos. Amado Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais este momento que está nos concedendo, e agradecemos pelo dia que nos deste, pela vida em Cristo Jesus, essa vida nova em Cristo Jesus, pela salvação eterna, incluindo tudo junto, e agora essa igreja aqui reunida, e que tu, tanto que nos amou, e dando o seu filho para morrer numa cruz, para pagar os nossos pecados, e não exigiu nada de nós, só exige que nós cremos, que nós arrependemos dos nossos pecados. Se for sem crer, então não tem como, nada válido, está tudo perdido. Mas tu, pela misericórdia infinita, te mostrando este amor derramado na cruz. Então, por esta razão, estamos aqui mais uma vez neste local aqui para cultuar-te, para te louvar-te, para estudar um pouco da tua palavra. E agradecemos por cada pessoa que está aqui presente, os visitantes, que possa sentir bem no nosso meio, que possa, aquele que ainda não fez um concerto com Jesus, não tem aquela decisão firme, certa, que possa ter. Por Jesus que pedimos e agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Então, hino 421. 421, vamos. E depois nós já pulamos 422.
Oh,
Sol natural maior, sol maior. Cada vez que se torna, né? O irmão que me compartilha,
perdão do nosso pecado. Amém. Rebeca, na foto de novo, né? Só domingo tem poesia, viu, Rebeca? Esse aí é Cálice. Tá grande, hein? Bem, que Deus abençoe as crianças e os adultos também. Nossa. Então, irmãos, nós paramos no versículo 5, ou lemos 6 também, quarta-feira passada, não me lembro. Como eu sabia, eu tenho que ter ouvido, né? Mas... Então vamos ler o versículo 5 já explicando. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Mas agora temos libertado, temos sido passado, libertado da lei, libertado do sistema da lei, ou o regime da lei. Como que nós fomos libertados do sistema da lei mosaica, a lei de Moisés, a lei de tudo, das guardas de lei, de sábado, etc. O regime da lei. Quando aceitamos o nosso Senhor Jesus Cristo no nosso coração, aceitando Jesus Cristo, porque Ele guardou a lei, Ele cumpriu a lei bem, o Daniel explicou bem aquele dia, Ele cumpriu a lei. Guardar é uma coisa, cumprir é outra, né? Toda vez você guarda uma coisa, agora cumprir é total. Ele cumpriu e pronto, não deixou para ninguém, porque ninguém cumpria a lei. Ele nem guardava a lei também, perfeitamente, né? Então, ele fez isso, e quem aceita ele, faz este casamento com ele, espiritualmente falando, né? Une a ele, passando através do novo nascimento, que vem de cima. Então aí ele está libertado da lei. Aquele que não crer em Jesus, ele não guarda a lei, jamais. Mas só que ele está preso, ele está condenado, porque se ele for confiar nas boas obras dele, ou na religião, qualquer coisa que seja, não consegue, porque mesmo que ele conseguisse, mas tem o passado, já nasce em pecado. Agora, e o modo de viver agora, de agora para frente, está em Cristo Jesus. Nós estamos aqui por causa de Cristo Jesus. Não é reunido, quantos irmãos faltando, não está reunindo, estão em falta. Porque não é só essa igreja, essa pandemia, essa fraqueza, está em todas as igrejas. Batista, por exemplo, que a gente conhece, vê essa reclamação. Então, agora, então fala aqui, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos. Retido quer dizer preso. E agora libertado das exigências da lei, pois estamos livres. Estamos livres. Então nós estamos aqui, como o versículo diz, em novidade de espírito. Tudo fez novo para nós. Em novidade de espírito. E não na velhice da letra.
para servir o nosso Salvador, o nosso Senhor em amor. Amor. Cristo, o amor que Ele mostrou para nós, então nós devemos mostrar esse amor. O amor que nós temos em Jesus Cristo, que sofreu equivalente ao inferno em nosso lugar, a nossa vida devemos mostrar para os outros, para onde nós andarmos, mostrar e falar. Então, antes disso, nós estávamos dominados pela natureza pecaminosa. Você sabe o que é ser dominado pela natureza pecaminosa? Então você tem aquele ódio, a pessoa não perdoa ninguém, a pessoa fica com raiva, ela é ruim para ela mesma, não perdoa os pais, não perdoa, não tem como explicar. Então, dominado, a natureza pecaminosa, a natureza do homem velho. Agora, a natureza divina, que herdamos de Cristo, ela é diferente. Ela só quer amar. Ela amor, ela procura fazer o bem. Agora, só que nós estamos com duas naturezas aqui, vivendo aqui, dentro de nós. Nós temos a natureza de Cristo, que nós andamos nela por fé, mas tem a natureza velha junto, ela está junto e colada aí. Em vez em quando ela põe as manguinhas de fora, aí você perde a paciência, você fala algo que não deve falar, você fica nervoso, tudo com nós, irmão, nós estamos aqui na carne, estamos sujeitos a tudo. O apóstolo Pedro, ele era o servo de Cristo, mas ele arrancou da espada, ele deu, sabe o que ele deu no soldado? A Bíblia não, claro, mas se deve entender, ele deu para matar, para rachar o crânio. Mas o soldado também, Deus não permitiu, né? E Jesus estava ali. Sei que colou a orelha, ele dava vida, né? Mas Deus não permitiu. O soldado desviou, pegou. As pessoas cortar a orelha. O meu avô falava assim, quando faço comida meia difícil assim, eu lembro dele. Que ele disse que os espanhóis malaguenhos, naquele tempo dele, eles lutavam com o outro, eles canavalha, ele falava navarra, ele tirava o botão da calça do outro sem ferir. Não parece um absurdo, meu avô falava isso. Diz que tinha um cunhado chamado Emílio Garcia, da Espanha, fazia isso. Então, os irmãos, olha bem, então é a natureza pecaminosa. Pedro, ele tinha a natureza divina e a natureza velha. O homem convertido, agora vamos falar do homem convertido a Cristo, não convertido à igreja, não convertido a homens, entendeu? Convertido a Cristo, tem um modo de viver completamente diferente do que ele tinha antes, diante de vir a Cristo, Jesus, que é pela fé. O modo de nós viver hoje é diferente do que nós vivíamos antes. Hoje nós vivemos pela fé. Nós vivíamos meio lá, meio cá, mas pelas obras, acreditando em obras. Eu tenho que ser bom, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Como o Divanil falava, tem que passar o ceguinho na rua, tem que ajudar essas coisas, tem que fazer. Confiando naquilo. Não. Se for confiar, vai para o inferno com tudo. Como que tinha o Cornélio lá do livro de Atos. Na casa, sei de quem começou a falar, bem, aí eu estudei, vamos Cornélio, explicando para essas pessoas, explicando que não resolve. Deus não aceitou as obras do Cornélio. Cornélio, um homem religioso, temente a Deus, fala tantas das qualidades dele, mas fala alguma coisa, de tudo ele tinha de bom. Mas não tinha Cristo, não tinha o Salvador, confiando naquilo. Atos capítulo 10. Então aqui, irmão, é viver pela fé. Agora também falando no final do versículo, e não na velhice da letra, mas sim em Jesus Cristo, pelo novo nascimento. O papel da lei foi determinado por Deus, foi Ele. Em um mundo caído,
para revelar a natureza do homem, o pecado do homem, para revelar a natureza do pecado do homem. Então a lei, ela mostra. Se não tivesse a lei no trânsito, você não sabia que é pecado. Essa rua aqui é contramão, a lei, então ela vem. Então está escrito lá, está lá, né? Então a lei do trânsito. Se não tivesse, você não sabe, então você entra. Então qualquer coisa isso. A lei, ela mostra, ela aponta, ela acusa o nosso pecado, a nossa falha, mas ela não nos dá solução, ela nos salva, ela só acusa. O único que ela achou que ela não acusou, não conseguiu, foi Jesus Cristo. Jesus homem, Jesus como nós, está aqui andando junto com os discípulos, tudo, perfeitíssimo, Deus homem. Então não tinha o que Satanás acusar ele nada, não tinha lei, porque ele era perfeito. Quando ele morreu na cruz, quando ele entregou o Pai, tudo consumado está, em tuas mãos entrego o meu espírito. Consumado, quer dizer, não ficou nada, não ficou nem um jota, um tio da lei, nada, ele cumpriu tudo. Então, a lei não somente define ou mostra o pecado, mas que ela condenou e condena. A lei condenou Adão lá no começo, não tem ideia, porque tinha uma lei, Deus pôs uma lei. Tudo você pode fazer, Adão e Eva, pode usufruir de tudo, está tudo nas tuas mãos, mas tem uma árvore que tem um fruto que não é para comer. Então teve uma lei. E ele não conseguiu. O diabo entrou na Eva, ele vai na parte mais fraca, né? E a Eva vai lá levando para o marido. Como diz em espanhol, o marido do gatião, ele fala assim, creído, né? O gatião que deve ser cheio, né? Fazer boas mulheres, comeu. Aí entrou o pecado. Aí Adão abriu os olhos, puxa vida, primeira coisa que viu, tão pelado aqui, tão nu. O irmão Daniel usou uma expressão aquele dia, aí meu irmão Daniel, você é danado. Eu via de noite na cama dormindo. Quando ele falou lá do fariseu, eu estou lascado. Eu estou lascado. Quer dizer que ele olhou bem, o outro lá julgando bem. O fariseu lá tem isso, dou dízimo de tudo que eu possuo, jejum 2 vezes na semana, não sou como esse. Aí, o companheiro olhou, puxa vida, estou lascado, viu? Isso aí, Então, é isso. Ninguém usa essas palavras, as pessoas classe, né? Então para mostrar mesmo, ele humilhou lá embaixo, assim. Então quer dizer, então vejam bem, então a lei ela condenou e ela continua condenando. Quem estiver debaixo do regime da lei está lascado, como diz o irmão Daniel, não tem salvação, está perdido. Lei de igreja, lei não salva ninguém não. A lei condena, Jesus liberta. Não é diferente, a lei condena, Jesus liberta. Vejam bem a pergunta no versículo 7. Que diremos, pois? É a lei pecado? Aí Paulo responde, de modo nenhum. Mas Paulo fala, mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Então nós sabemos que é pecado, porque a lei diz. Se não tivesse escrito, Paulo falou assim, eu não ia conhecer, é a lei pecado? Não, de modo nenhum a lei não é pecado. Só que ele falou assim, mas eu não conheci o pecado se não fosse pela lei. A lei fala, não faz isso. Você adulterar é pecado, matar é pecado, está lá. Mentir é pecado, cobiçar é pecado. Então você sabe que é pecado, porque a lei diz. Então o apóstolo Paulo escreveu isso, então nós sabemos também. Então quer dizer, que diremos, pois é a lei pecado? Então Paulo mostra que a lei é boa, mas ela não tem poder para melhorar a vida de ninguém, para salvar o homem do pecado, por ela ser boa, mas não tem essa força, não tem esse poder. Aí ele responde, de modo nenhum.
Então Paulo mostra que ninguém consegue satisfazer a lei como Deus exige. Ninguém. Só um que fez isso, o Filho de Deus, Jesus Cristo. Seu próprio Filho que cumpriu a lei em nosso lugar, em lugar do homem, na cruz, dando a sua vida, derramou o seu sangue. Você note bem, se outro derramasse, os apóstolos, os discípulos, outros, Maria, para que eu derramasse o sangue não valia nada, não pagava meu pecado, eles eram pecador. Eles eram pecador igual nós. Talvez pode ser menos, né? Porque não tinha tanto que nem tem hoje, mas era um pecador. Tem uns que tem mais pecado do que outros tem menos, mas é pecador. Ninguém pode acusar ninguém. Eu não faço isso, e o outro faz. Mas ele não faz o que eu faço. Então é assim. Mas eu não conhecia o pecado senão pela lei. Então Paulo mostra que o cristão que tenta guardar a lei, se ele tentar, se pôr debaixo da lei, ele deixa de desfrutar dos recursos da graça salvadora, que é muito melhor, o regime mais alto da graça. Paulo não falou para os Gálatas lá, da graça tem decaído, vocês estavam no regime mais alto, agora está voltando, exigindo circuncidar, quer guardar a lei. Se nós, irmãos, mudar de pensamentos, acho que preciso guardar no sábado também, para dar uma ajudadinha. Vou largar de comer carne sacrificada, carne de porco, etc. Por aí. Então você caiu, você tem a fé de Jesus, você caiu da graça. Então, é a lei pecado? A condição pecadora do homem, irmãos, não é causada pela lei. Ela não tem culpa do homem pecar. A lei é santa, ela não tem culpa. Deus põe a lei lá, falou que não era para comer, Deus tem culpa. O que Deus pôs tem culpa? O culpado foi o homem, o culpado foi Adão. E ele que era o responsável, não a Eva. Mas Deus, como já conheceu antes, já sabia. Deus soube antes, já preparou, já tem o filho dele, desde antes da fundação do mundo. Deus sabe o que nós vamos fazer amanhã, que vai pecar amanhã, o que vamos fazer amanhã, se amanhã vai acontecer algo que a gente não vai contrariar, não vai gostar, Deus já sabe. Se ele deixar, já no passado ele deixou, acontece. Se ele não deixar, não acontece. Paulo disse: eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçares. Se a lei não disser, eu não sabia. Por quê? A lei de Moisés definiu o que é pecado, mas não deu nenhum poder de vencer o pecado, devido à queda de Adão. Por causa da queda de Adão, Davi não diz assim, lá em Salmo 51, em iniquidade concebeu minha mãe, desde o ventre. Já nasce pecador, mas não cometeu o pecado, mas tem o pecado original, porque os pais são pecadores, e ele vem vindo, pegando nossos pais, Adão, Abraão, está tudo pecador, então, e vem vindo, vai aumentando a fila e vai andando, até o último vai nascer. Ao versículo 7, porque ela desperta em nós, a natureza pode ser um cristão, sem não ser cristão, ela desperta os desejos, e as paixões pecaminosas do homem. O homem botava dentro do pensamento dele, já desperta lá, ele já faz os planos dele. O pastor Antônio costumava falar assim, ei, as irmãs, mulher não conhece o que é um homem. Ele fala, não conhece. O que o homem é capaz? O homem é mau. Ele fala.
O homem é ruim. Essa parte moral não conhece. O pensamento do homem é danado. Ele não está contente com uma, ele quer duas, ele quer três. Aquilo vem na mente dele, vem na consciência dele, vem na mente. Ela é esperta. Davi pecou. Salomão, um homem de Deus, teve 700 mulheres e 300 concubinas, são 1000. Que Davi tinha, parece, se não me engano, eu estudei, eu acho que era, eu não sei se era 10 casas, 20, esqueci agora. Em cada casa que ele tinha, cada mulher era uma casa. O rei Davi ele sustentava cada mulher que ele tinha. Imagina, pecado, mas só que ele assumiu. Hoje o homem quer a mulher em casa, eu não sei como foi entrar nesse assunto. O homem ele quer ter a mulher dele em casa certinha, ele quer ter outra lá fora. Então se ele tomou outra, ele diz, e ele deve assumir ela, tratar dela até a morte. Ela passa a ser mulher dele, ela tem que ser fiel a ele também. Porque ele foi arrumar outra. Se ele arrumar outra, vai porque pecou. Para não pecar mais, vamos tocando para frente, assim, assume, mas não quer responsabilidade. Então, agora, cabe o homem vigiar e saber o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. Isso, nós crentes devemos saber vigiar bem, saber o que deve fazer e o que não. Cuidado também com a ocasião, no versículo 8, vamos ler. Muito cuidado com a ocasião. Deus está vendo tudo. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Então Paulo disse, concupiscência. Então, e quando ele falou que o pecado tomando ocasião pelo mandamento, porque pelo mandamento, o mandamento fala que não, aí o pecado tomar ocasião, não. Então isso é bom. Quando a coisa que não, então vou experimentar. Então, ela brota, a lei ela brota um desejo desordenado na vida do homem. Irmãos, o maligno, ele aproveita essa oportunidade, porque ele não conhece nós dentro do pensamento nosso, mas ele sabe daquilo que nós somos propensos a fazer, aquilo que nós gostamos. Ele vai trabalhar naquilo. Ele vai trabalhar. Se o homem da vida dele foi meio pendido para a mulher, ele vai trabalhar nesse lado. Ele vai pôr a mulher no caminho dele. Isso é maligno. E Deus ou permite ou não permite. Se Deus permitir, acontece. Se não permitir, não acontece. Agora, se ele não é muito próprio esse lado, o homem deve ter falha com o outro lado. Ele sabe, então ele vai trabalhar daquele lado. É que nem pegar rato em ratoeira, vai pôr o que o rato gosta, né? Queijo, por exemplo. Você não vai pôr outra coisa lá, vai pôr carne. Não sei se rato gosta de carne. Mas queijo, que nós ponhava muito, isso para pegar queijo, rato. Então, ele vai trabalhar desse lado. Então, e ela brota então isso no homem, põe no pensamento esse desejo. Agora, que um desejo que é difícil de ele controlar. Às vezes, irmão, você pensa um pouco em outra coisa. Às vezes, o cristão tem um desejo de fazer qualquer coisa, ou comprar uma coisa que não tem necessidade. Você lembra? Uma mulher, vamos contar assim, uma mulher. O homem já é diferente. A mulher ela não vai usar mais vestido de noiva, mas ela passa em frente a uma vitrine, ela vê um vestido de noiva, vai que pegar e começa a ficar bonito. Por quê? Brota. Ela tem já o guarda-roupa cheio, tem tudo cheio.
Tem sapato que não acaba mais, tem roupa, mas ela quer mais. É um desejo que brota e é desordenado. Então cabe o cristão controlar os seus gostos, seus desejos. Por que muita gente anda com dificuldade? Por causa disso. Concupiscência, aqui no 8 ainda. Mas o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, ele botou esse desejo terrível no homem. Significa que se alguém tentar viver para Deus, tentar por meios injustos, ele se separa de Cristo. Ele será dominado por este desejo. Com isso vai de mal a pior, porque ele tenta viver para Deus por meio injusto, né? Devemos viver por meios justos. Todas as coisas que nós vamos fazer, irmão, negócio, qualquer coisa, faz por meio justo. Não faz por meios injustos, não, que não dá certo. Querer enganar outro, tem que fazer certo, irmão. A Bíblia é sábia, ela ensina o homem a viver no caminho certo de Deus. Ele ensina que o homem não deve, ele fala que a ninguém devais coisa alguma no seu amor, começa por aí. Mas você deve, é honesto, tem um prazo, então enquanto é o prazo você não está devendo. Você tem um prazo, passou, você está devendo, está em falta. Então, a lei de Moisés expôs o que estava já no coração do homem, isto é, o quão mal o homem é. Ela já põe quão mal o homem é. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ele tomou ocasião, uma oportunidade, e operou em mim toda a concupiscência. Concupiscência, todos os desejos imorais, ele brota tudo, é concupiscência. Tudo que é ilícito, imorais. Porquanto sem a lei estava morto o pecado. Um dos motivos pelo qual Deus deu a lei para condená-lo, mesmo assim, não impede o homem de pecar. Deus deu a lei. Deus ensinou, não faz isso. Mas ele não impediu o homem. O homem ele falou, não faz. Mas ele não obriga o homem. Nós não estamos amarrados, nós não estamos presos, nós estamos livres para escolher o bem ou o mal. Quando tem dois caminhos bons, vai escolher coisa bem. Os dois é bom. Agora qual que você vai escolher? Tem os dois. Você vai escolher o melhor, que sempre tem um melhor. Agora quando tem o bom e o ruim, você sabe que o ruim é pecado. Então, sem dúvida. 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Paulo disse no versículo 9. Sem a lei, eu vivia, Paulo disse. O homem sem Cristo, o espírito dele está morto. O espírito dele está morto. Assim como todos que muitos já partiram, quer dizer, já morreram, sem um novo nascimento. Não tem mais conserto. Não adianta você lamentar, chorar, orar em favor deles, nada. A escolha foi aqui. Aquele que nasceu de novo, esse vai viver para Deus através de Jesus Cristo, porque possuiu a vida eterna. Ele nasceu de novo. Jesus não disse para Nicodemos, lá em João capítulo 3, Nicodemos, o príncipe dos judeus, conhecia tudo, as leis, mestre, mas só que não conhecia sobre o novo nascimento. Agora, vamos dar uma olhada em Efésios, se vocês quiserem, vocês ouvem. Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Aí o que Paulo diz,
e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Então o apóstolo Paulo disse para ele, e vos vivificou. Ué, mas eles estavam vivos. O apóstolo Paulo falou para os crentes lá em Éfeso, ele falou para os crentes, para os cristãos, os irmãos em Cristo, e vos vivificou, você está, estando vós mortos em ofensa, você estava mortos em ofensa. Quer dizer que eles não estavam vivos andando? Mortos em ofensas e pecados. O pecado, quem está vivendo o pecado sem o perdão de Deus, está morto. Ele está vivo fisicamente, mas o espírito dentro dele está morto. Ele está como ele nasceu. Ele é rebelde. Ainda ele fala aqui no versículo 2, para eles e para nós também, para hoje, em que no outro tempo, tempo passado, andaste segundo o curso deste mundo. Vocês andavam segundo toda a moda do mundo, tudo que o mundo oferecia, andar no sistema do mundo, segundo o príncipe das potestades. Esse príncipe que está falando, quem é? Satanás, príncipe da potestade do ar, dos espíritos malignos, dos espíritos, dos demônios, das tentações, dos anjos maus. Então, príncipe das potestades do ar, ele é o príncipe, ninguém vê, ele está em todo lugar, ele vê, ele tem um aqui, tem lá, tem já é o soldado dele, do espírito que agora opera, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Os filhos da desobediência são aqueles que não têm Cristo. Ele é filho do diabo, do Satanás. Jesus não disse para os fariseus, vós tendes por pai o diabo, lá em João capítulo 8, 44, parece. Vocês têm por pai o diabo. Agora fala, nós somos descendentes, vimos de Abraão, né? Não somos de, como é que fala? Prostitutas, esqueci o nome, é isso que eles falam, né? Não, somos de Abraão. Fala. E prostituição, eles falam que não, vocês têm por pai é o diabo, ele é o pai da mentira. Então, que opera os filhos da desobediência. Aí no 3 o apóstolo Paulo falou para ele, entre os quais, que as pessoas, todos nós, Paulo pôs ele no meio agora, ele chutou ele no meio, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha, primeiro pensa, Paulo diz, ele põe ele no meio, por natureza, filho da ira, como os outros também. Paulo não era santo, ele foi um perseguidor da igreja, ele se converteu. Em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2, 3, também diz assim, que Paulo diz lá para os Colossos, portanto, já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Então, isso para nós, para todos os cristãos, se já ressuscitaste com Cristo. Por que falou ressuscitaste com Cristo? Porque antes estava morto, mas estão vivos, ele estava vendo eles. Se já ressuscitaram espiritualmente, espírito. Aí então ele fala, busca as coisas que são de cima. Não fica pegando, buscando as coisas aqui da terra, não, isso aqui acaba. Você fica aqui, não fica se matando,
sofrendo por causa das coisas deste mundo, de dinheiro, de riqueza, de tanta coisa. Santo Antigo falava assim que o saco de interesse nunca enche. Não lembra? O saco de interesse nunca enche. Sempre a pessoa quer mais. E é verdade. Buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. O que é a destra? Lá direita, né? Aí ele fala no 2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Olha, ele fala aqui, por quê? Já estáis mortos, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já estáis mortos. Morto o quê? Para aquela vida. Aquela vida que viviam. Aqui, só nós, Bia Velha, irmão Daniel, que não é daquele tempo, sabe como nós éramos e como somos hoje. Porque já estáis mortos e a vossa vida escondida. A vossa vida está escondida com Cristo em Deus, está escondida. Nossa salvação está lá, está escondida, está bem protegida. Isso fez Paulo perceber que a observância à lei era impossível, porque ela exige perfeição completa. A lei exige, e por isso foi que Jesus Cristo veio para cumpri-la em nosso lugar e colocar-se debaixo da lei. Ao colocar debaixo da lei, querer obedecer à lei, isso fez Paulo perceber que era impossível. Vamos parar aqui, deixa para outra quarta-feira, se Deus permitir, vai estar nos 5 minutos. E que Deus nos abençoe, nos dê uma boa noite, uma boa semana. E sexta-feira estaremos aqui, que é a vez do irmão Daniel pregar, se Deus permitir, se ele estiver. 425 vamos cantar agora. Mi bemol, então vai ter que pôr na cabeça. Luz após trevas, sem apertar o som, vamos ver se eu perdi o tom. Não tem quem pega, muito difícil. Luz após trevas, pega um pouquinho, meio tom por aí, mas não está muito, mas pegou meio tom. Conhece.
Então, irmão Paulo termina com uma oração. Que Deus nos abençoe. Tenha uma boa noite. Senhor, né, queremos colocar nas tuas mãos as nossas vidas, né, nessa noite, no dia de amanhã, nosso futuro, né, que o Senhor possa estar cuidando de cada um, Amém. mostrando, né, os melhores caminhos, o Espírito Santo nos ajuda a tomar as melhores decisões, nossa vida, né, aqui nesse mundo e principalmente, né, no espiritual. Agradecemos por mais um culto, por cada um que está, pela nossa família, pelo pastor de missão, que possa estar cuidando dele, dos seus. Amém. E agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Mais uma vez pedimos que nos dê uma boa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém.